João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Você vê que é Jesus que está falando. Está falando que o Pai vai enviar o Consolador, que vai nos lembrar de tudo que ele tem falado. Então aqui também aparece o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tem gente que não acredita na Trindade. Tem gente que diz que não existe. Mas em quase toda a Bíblia, implícito no texto, está uma Trindade. É o nosso Deus, o único Deus, que subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas conhecer o Espírito Santo é fantástico, é fabuloso, porque é Ele que está aqui nesse momento, é Ele que faz todas as coisas boas, é Ele. O meu pai, às vezes ele me cobrava, e um dia eu estava discutindo com ele, porque eu ficava irritado quando ele me cobrava, né? Eu estava discutindo com ele, e ele falou do Espírito Santo. Mas como é que é as coisas? O meu irmão, 2 anos mais velho do que eu, ouviu aquilo, e ele foi até uma igreja para conhecer quem é esse Espírito Santo que eu não conheço, né? E aceitou Cristo como Salvador e conheceu o Espírito Santo e é cristão até hoje. Por quê? Porque ele queria conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E é Ele que está aqui. É Ele que faz a obra da salvação, da redenção. É Ele que salva, cura, batiza, liberta, promove sinais, prodígio, maravilha. É Ele é Deus. É maravilhoso, é fundamental. Perceba uma coisa: o Filho glorificava o Pai, o Espírito Santo glorifica o Filho. E tem uma coisa interessante: o livro do Espírito Santo é o Atos dos Apóstolos. Mas se você observar, primeiro, o Atos dos Apóstolos, ele quase que não aparece. Ele aparece implícito nos Atos dos Apóstolos. Mas ele não fala de si mesmo, porque ele glorifica o Filho. Ele é muito modesto, muito humilde. Então ele promove o Filho. Por isso que a Bíblia é toda cristocêntrica, né? O Espírito Santo promove o Filho. Mas é Ele que faz tudo. É interessante conhecer Ele, é coisa fantástica. Você precisa conhecer o Espírito Santo. É fundamental. Você vai poder acordar cedo e dizer bom dia, Espírito Santo, porque Ele também é uma pessoa. Ele fala com a gente, Ele vive com a gente. Ele é maravilhoso. Agora perceba uma coisa: o Atos dos Apóstolos, se você observar e ler o Atos dos Apóstolos na Bíblia, você vai ver que é um livro que não tem fim, ele não acaba. Por que ele não acaba? Porque ele inicia com a história da igreja. Mas a igreja continua, a igreja faz 2000 anos que a igreja está acontecendo aí, está sendo estruturada. Abrem-se igrejas, fecham-se igrejas materiais, mas a espiritual está aí há 2000 anos. É Ele que comanda tudo. É Ele que manda. Foi Ele que entrou na minha vida. E tem um detalhe: você chega a Jesus com seu espírito.
daí você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo vem morar dentro de você. E é Ele que faz todas essas mudanças. Eu me lembro que eu era um pagodeiro, né? Então eu vivia tomando todas. Eu sentava num lugar, tomava várias cervejas. Eu e meus amigos. E às vezes fazia um pagode num restaurante dançante. Ficava ali comendo, bebendo e tocando. E daí, depois que eu me converti, eu até fui rever meus amigos. Aí um dia eles estavam assim reunidos, eu estava tomando Guaraná, porque agora eu era crente. E daí eu fui pegar um copo de cerveja, aí o Espírito Santo falou comigo, ó, seu pai não gosta disso não. Quer dizer, tem problema em tomar alguma cerveja? Não, mas eu ia voltar àquela vida antiga. Aquela vida antiga já não me pertencia mais. Você entende? Não era o copo de cerveja em si, era a vida que eu vivia. E o Espírito Santo mudou a minha vida. Por quê? Porque ele falava comigo, ele falava dentro de mim. Ele faz você sentir que você está fazendo algo errado. Ou então ele fala como uma pessoa. E te mostra o caminho certo. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Agora, é você e o Espírito Santo. E alguém tem que mandar dentro de você. Se você deixar ele mandar, ele vai direcionar você para a vida eterna. Conheça o Espírito Santo. A tua vida vai mudar como ele mudou a minha.